Atos capítulo 4, a partir do verso 32. Peço que tenha encontrado o texto. Se você tiver condições, que possamos ficar de pé em reverência à leitura da palavra de Deus. Atos capítulo 4, a partir do verso 32. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Em todos eles havia abundante graça. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita natural de Chipre, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o depositou aos pés dos apóstolos. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve parte do dinheiro. E Safira estava ciente disso. Levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos. Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que, conservando a propriedade, seria sua? E depois de vendida, o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu morto, e sobreveio grande temor a todos os que souberam do que tinha acontecido. Levantando-se os moços, cobriram o corpo de Ananias, e levando-o para fora, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, sem saber o que tinha acontecido. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou: diga-me, foi por este valor que vocês venderam aquela terra? Ela respondeu: sim, foi por esse valor. Então Pedro disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram seu marido, e eles levarão você também. No mesmo instante, ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Entrando os moços, viram que ela estava morta, e levando-a, sepultaram-na ao lado do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos aqueles que ouviram falar destes acontecimentos. Só até aqui. Amado Deus e Pai, fala conosco, Senhor. Que o Senhor possa nos dar sabedoria para ouvir e a mim também para falar, para ser instrumento Teu nesse momento de meditação da Tua palavra. Senhor, capacita-nos, Senhor. Nos ajude a continuar neste culto para a glória do Teu nome. Repreende, Senhor, todo pensamento que não venha da Tua presença, toda enxaqueca, todo sono, todo cansaço, e nos ajude a ouvir a Tua voz, porque o Teu Santo Espírito está aqui, Senhor. Que possamos ter todo temor diante da Tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus, podeis tomar assento. Meus irmãos, este texto é muito curioso, porque ele fala da seriedade do culto a Deus. E é interessante falar sobre seriedade do culto, porque isso é um pouco chocante. Até porque vivemos num país cuja igreja inventa a moda a cada instante. No outro dia eu estava vendo um vídeo de uma igreja que fez um batismo no parque aquático.
o pastor orava lá em cima do tobogã, meio que benzia o crente, aí ele jogava o crente no tobogã, e aí ele descia, e quando caía na água, a igreja, dava glória. Então tinha o batismo no parque aquático, aqui, né, tem uma escada, então não dá nem para escorregar, mas já teve até batismo online na pandemia, em que um pastor famoso estava na igreja com um telão, e ele jogou água no telão, e no momento que ele jogou água, o irmão que estava na sacada do seu apartamento derramou o balde de água em si mesmo. Então foi o primeiro batismo à distância na história, batismo EAD. Fora outras coisas, outras invencionices. Isso nos mostra como que a igreja no Brasil não tem levado o culto a sério. Mas, meus irmãos, nós precisamos levar o culto muito a sério, porque Deus está neste lugar. Não podemos brincar com as coisas de Deus, com a palavra de Deus ou com a presença do Espírito Santo. No caso em tela, aqui do final do capítulo 4, se você fechou a sua Bíblia, acompanhe comigo, até a primeira parte do capítulo 5, nós vemos um exemplo. O exemplo, por um lado, no fim do capítulo 4, do 32 até o 37, da seriedade com que a igreja cultuava a Deus. E no início do capítulo 5, nós temos um exemplo de uma família, de um casal, que não levou tão a sério o momento do culto a Deus. Achou que poderia dar um jeitinho na sua adoração, e ninguém iria notar, ninguém ficaria sabendo, e eles iriam ali 50-50, ajudar a igreja, mas também sair no lucro. Mas vamos olhar a primeira parte, do verso 32 ao verso 37. O que acontece aqui são as pessoas levando as ofertas aos pés dos apóstolos. E aí nós precisamos entender isso, porque perceba, em Atos dos Apóstolos, a igreja começou a cultuar no templo. Depois ela foi se desvinculando do templo e cada vez mais indo para as casas. De início, naturalmente, eles estavam tanto nas casas como no templo. Só que quando eles chegavam no templo, o Espírito descia, pessoas eram curadas, aí se fazia aquela bagunça e os líderes religiosos com inveja começavam a persegui-los. Então, por conta da perseguição, isso força a igreja a sair do templo. Porque até então, as ofertas, dízimos, eram dadas pela lei no templo, aos sacerdotes, aos levitas. Então veja, Jesus ele não condena o dízimo, ele condena a pessoa a dizimar, só que sem atentar por outras questões da palavra de Deus. Aqui, o que eles tinham como base do dízimo, eles continuaram, mas perceba, a coisa se amplia muito mais do que o dízimo, no sentido deles deliberadamente, sacrificialmente, eles venderem propriedades para servir a comunhão. E aí nós precisamos entender bem isso, porque esse texto é distorcido em muitos lugares. Veja, a ideia não é da pessoa. Um exemplo, teve um caso de uma família que entrou em litígio com a igreja, com uma denominação, porque o pastor tinha dito para a pessoa vender tudo. Aí ele foi lá, eu não sei se foi o carro ou a casa, botou no altar, vendeu, entregou, chegou em casa, explicou para a esposa quase que infarta, e chamaram o advogado para processar a igreja e ter de volta os seus bens. A ideia não é no sentido de entrega e da pessoa, como é que eu posso dizer, ficar a ver navios, não é isso. Mas é no sentido de, se a pessoa tem excedendo, se ela tem de sobra, se ela tem a parte de si, ela se sacrifica a ponto de suprir as necessidades do próximo. Até porque senão não haveria sentido. Ela vai vender a sua própria propriedade, né, a sua própria casa ou o seu próprio cavalo, para ajudar o outro, vai suprir a necessidade do outro e vai entrar em necessidade. E a ideia não é essa. A ideia é de todos suprirem as necessidades e de ninguém
estar em necessidade. Então aqui nós temos dois papéis. Uma é dos apóstolos, das lideranças, que conforme vão se desvinculando do templo por conta da perseguição, eles vão recebendo essas ofertas de forma sacrificial. Veja, o dízimo era tomado como uma forma pedagógica, mas a igreja não se limitava ao dízimo, porque entendia, o dízimo não é para fazer o pastor ficar milionário, rico, não é isso. Até porque se fosse, eu, pastor Guilherme, pastor Gilson, estaremos nem aqui em Miami, em qualquer lugar. Nós lutamos, né? Um é aposentado da Marinha, o outro pastor vê o pastor Gilson mais queimado, porque ele rala na horta, né? Ele tem, né, as ocupações dele. Eu estudo para concurso, estou tentando voltar para as Forças Armadas. Nós levamos, meus irmãos, as finanças muito a sério. E o sentido dessas ofertas, dessas entregas, eram no sentido, em primeiro lugar, de zelar pelo culto. Se você abrir em Lucas capítulo 8, nós veremos que as mulheres elas sustentaram através das suas posses, das suas ofertas, o ministério de Jesus. Agora chegou a vez da igreja manter o ministério dos apóstolos, mas não é somente dos apóstolos. Essas ofertas sacrificiais visavam, além de manter o culto, ajudar aqueles que precisavam. E alguém vai dizer, não é melhor eu abençoar direto o irmão? Você pode fazer isso. Mas qual era a ideia aqui? Porque a liderança sabe muito bem na igreja quais são as pessoas que carecem mais e outras menos. Às vezes tem alguém que chega, poxa, eu preciso tanto. E aí o pastor talvez te diga, olha, por mais que a pessoa fale isso, não é tanto assim. Tem um irmão que talvez não fale quase nada, mas que está precisando muito mais. Então veja, essa redistribuição através da liderança, isso sempre aconteceu. Então, as entradas financeiras da igreja são para o culto. E veja, é interessante, o culto a Deus, financeiramente falando, ele visa o amor a Deus, o zelo com a obra de Deus e o zelo com o próximo. As obras que nós temos feito aqui, meus irmãos, inclusive para servir a comunidade, para acolher as crianças que precisam, nós não temos nada a ganhar com isso, pelo contrário, nós estamos nos ocupando mais ainda. Pastor Gilson, pastor Guilherme, dentre outros voluntários, têm estado aqui há semanas, desde março. O projeto vai começar em breve, mas já estão desde março, ali organizando, orando, matutando, ocupando tempo, recursos. Tudo isso não é para a nossa promoção, é para a salvação de almas, para que essa semente germine. Nós levamos as finanças muito a sério, porque não é para nós, não estamos enriquecendo, pelo contrário, queremos é tornar rico o reino de Deus, rico de vidas, mais e mais vidas entrando pelos portões celestiais, conhecendo da glória do Evangelho. Interessante que um dos temas mais tensos para nós abordarmos hoje em dia é dinheiro, até porque é um tema que muitos líderes, infelizmente, têm dado mau testemunho. Por um lado, aqui nós vemos os apóstolos, que eles direcionavam especificamente, nós vemos a boa administração dos apóstolos. Hoje nós temos maus exemplos de tantos pastores por aí, que não direcionam especificamente, não usam desses recursos para o cuidado com o culto a Deus, para o socorro do necessitado. Mas é interessante observar que existem dois papéis, seja da liderança, que direciona especificamente, que administra, que recebe, como do povo, que entrega sacrificialmente. É muito fácil, às vezes, nós apontarmos para pastores, para lideranças famosas, e dizer, o pastor é ladrão, o pastor faz isso, ou aquilo outro, ou tal pastor ostenta, porque estão em evidência. Mas a questão é, embora muitos pastores errem, muitas lideranças cometam esses erros, meus irmãos, nós também roubamos a Deus. Nós também não contribuímos sacrificialmente, só que nós não estamos em evidência. E aqui nós vemos tanto
a liderança coordenando, como o povo também, entregando sacrificialmente, sem pensar em si, sem pensar no seu ego, no seu orgulho, mas pensando mais no cuidado com as coisas de Deus e no socorro ao próximo. Se talvez nós não entreguemos deliberadamente, não entendemos a nossa responsabilidade financeiramente com as coisas de Deus. Se nós não reconhecemos a importância do dízimo, da oferta, até de forma sacrificial, talvez seja, em primeiro lugar, porque nós não temos zelo com as coisas de Deus, e talvez seja porque nós não amamos suficientemente o nosso próximo. Meus irmãos, essa entrega, ela demonstra o amor a Deus e o amor ao nosso próximo. Isso deve partir de nós. Não é algo só para a liderança, é algo para toda a igreja. Não é diferente. Toda a igreja deve participar disso. Deve participar do cuidado com as coisas de Deus e com o socorro ao próximo. Nós não servimos ao dinheiro, é Ele que nos serve. Nós usamos dos recursos, seja o dinheiro, seja o tempo, para servir a Deus, para amar o próximo, para socorrer o necessitado. Talvez você não tenha 10 reais na conta, mas você tem tempo para poder se dedicar a cuidar de um irmão, a visitar um enfermo, a talvez doar dos seus talentos. Então nós vemos o exemplo da igreja em que tanto liderança como o resto da membresia entende o seu papel, ninguém se desvirtua. É interessante que John Stott, já falecido, foi um inglês, um teólogo muito bom, ele escreveu um livro chamado Discípulo Radical, um livro fino, fica a recomendação. E ele comenta sobre a questão de mordomia, no sentido de, um exemplo, a pessoa quer comprar um carro. Olhe, compre um carro mais simples, que vai te atender, vai suprir as suas necessidades. E use o valor excedente, talvez para você abençoar missionários, para você investir numa obra, para você investir numa iniciativa cristã, com órfãos, com idosos. Porque, às vezes, nós gastamos demais, de forma desnecessária. Uma vez eu ouvi uma frase que, a princípio, disseram ser do bispo Rubem, que falaram que o ovo vai matar a fome da mesma forma que o filé mignon. Não sei se essa frase é dele, mas o fato é, o John Stott, ele comenta sobre essa questão de mordomia, de tentar incentivar a igreja, talvez a um padrão, não necessariamente baixar tanto, mas a ser mais simples, mas no sentido de, através da simplicidade, ter mais recursos para socorrer e abençoar a obra, ajudar aqueles que precisam. E é interessante que nesse contexto surge a figura de José. José é quem os apóstolos chamaram de Barnabé, o tio Barnabé, o tio Bé. Ele foi apelidado porque ele ficou conhecido porque ele vendeu um campo, ele vendeu uma propriedade e ele deixou tudo aos pés dos apóstolos. Ele deixou ali. E é chamado de filho da consolação ou consolador, ou seja, através desse ato de despojamento, ele encorajou aqueles que estavam talvez entristecidos, passando necessidade. A melhor coisa, meus irmãos, é sermos reconhecidos, não no sentido de ficarmos famosos, mas de sermos reconhecidos pela nossa generosidade, de sermos uma igreja que abençoa. Imagine você ser chamado Barnabé porque você é desprendido das finanças, e quantas pessoas necessitadas não conhecem o teu nome. Eu não estou falando de pessoas que vão entregar uma marmita e ficam lá no Instagram fazendo live para mostrar que é caridoso, não é isso, mas no sentido de sem holofotes, ser conhecido daqueles que precisam, não da plateia, não dos outros. E Barnabé, ele fez isso. Ele foi conhecido como encorajador no contexto de socorro, no contexto de ajuda. E meus irmãos, isso
não é comunismo, isso não é de um partido de esquerda ou de direita, que é isso, pastor, vender propriedades, e não é isso. A questão aqui não é de uma ideologia política, é de socorro aos necessitados. As maiores universidades, as melhores do mundo, Harvard, Princeton, Dartmouth, Yale, todas elas foram fruto da obra missionária. Todas elas começaram séculos atrás como iniciativa de missionários para servir, para abençoar os povos indígenas, para trazer saúde, para trazer educação, e hoje são as melhores universidades. Os hospitais começaram como atos de caridade da igreja no passado. Ou seja, a igreja, melhor do que qualquer partido político ou ideologia, entende muito bem qual é o lugar, qual é a aplicação desses recursos. E a nossa igreja, graças a Deus, Deus tem dado a visão para também aplicar os recursos nessa obra de socorro àqueles que precisam. Não estamos pensando em colocar o outdoor como de um cinema aqui. Hoje os eventos de igreja, parece até que é um filme dos Vingadores, o pastor assim, as diaconisas assim, com pisca-pisca, atraindo atenção para si. Meus irmãos, nós não queremos atenção para nós queremos que Cristo seja conhecido, nós queremos que cada viela, nos bares, nas bocas de fumo, na sede das milícias, que o nome de Cristo seja exaltado, que pessoas sejam transformadas. Nós queremos, meus irmãos, ser usados por Deus. E aqui nós vemos, nesse primeiro trecho, como que a igreja foi usada entendendo o seu papel. A liderança sábia e a igreja comprometida. E nós precisamos falar sobre esses papéis. E é interessante que, em primeiro lugar, nós vemos aqui do capítulo 5, como uma família vacilou, porque veja, não dá a entender que eles obrigavam as pessoas a vender as propriedades. O problema é que essa família entrou no propósito e depois se desviou do propósito. Não, vamos vender a propriedade para abençoar aqueles que precisam, vamos lá levar para os apóstolos. E aí no meio do caminho, talvez contando as moedas, rapaz, deu muito dinheiro. Eu nem esperava que aquele terreno cheio de capim, pessoal jogando lixo, valesse tanto dinheiro. Venderam o terreno e aí pensaram num jeitinho carioca, num jeitinho brasileiro. Não, quer saber? Safira, vamos. Se perguntarem, tu fica calada, mulher. Não fala para Pedro e para os outros apóstolos que a gente vendeu. Se eles perguntarem que foi por tanto, você diga que foi por tanto, porque aí a gente fica com essa quantidade. Aí Safira, tá bom, Ananias. E aí vai lá primeiro Ananias, malandro, colocou os pés dos apóstolos. E veja, meus irmãos, eu particularmente, eu discordo um pouco de certas políticas. Um exemplo, no envelope que tem à sua frente, tem lá para você colocar o nome e marcar dízimo e etc. Mas sinceramente, importa é que Deus saiba que você está dizimando o seu nome ou valor. Nem outros pastores, a gente olha, a gente não fica contabilizando uma rela, fulano dizimou, fulano não dizimou. Não, não é isso, porque isso é muito pessoal. Quando Ananias chega e entrega para Pedro ali o valor do terreno, Pedro não foi conferir para os outros apóstolos: ô Tiago, vem cá, confere lá se o valor do terreno é esse mesmo, confere aí, porque ele me entregou tanto. Ele não fez isso. Por quê? Porque é muito pessoal. Ao mentir, Ananias não estava mentindo para Pedro, ele estava mentindo para o Espírito Santo. Quando nós entregamos uma oferta de qualquer jeito aqui, não é para o pastor, não é para mim, ou para o bispo, ou para a Nova Vida, é para o Espírito Santo. A questão é, nós levamos o nosso culto a sério, aquilo que nós ofertamos a Deus de forma séria? Ou será que nós brincamos com as coisas de Deus? Porque existem consequências para a forma como nós conduzimos o nosso culto. Eles tentaram mentir para o homem, mas não é para o homem que nós mentimos, é para Deus.
Deus sabe, o que nós fazemos aqui, essas entregas aqui agora há pouco, não foram para mim, meus irmãos, foram para o Espírito Santo. Esses recursos não são nossos, pertencem à obra de Deus. E a obra de Deus é muito séria, não existe jeitinho, não existe malandragem no culto a Deus. Nós não chegamos aqui pensando em lucrar, ou pensando em dar um jeito, em sair por cima, não é isso, meus irmãos. Ao roubar no culto a Deus, eles estavam mentindo para o Espírito Santo e tendo falta de amor com o próximo, que seria assistido com aqueles recursos. E qual foi a consequência? Literalmente, eles morreram. Primeiro, Ananias caiu morto, durinho. Depois chegou Safira, parece que Pedro ainda tenta dar uma segunda chance para aquela moça. Perguntou, foi esse valor mesmo? Ele não falou nada. Ela seguiu até o fim na mentira. E Pedro, talvez meio frustrado, olha, por que vocês inventaram de mentir? Está vendo esses pés aí cheios de lama? Acabaram de voltar do cemitério e vão te levar também. Vocês estão mentindo para Deus, vocês estão levando o culto na brincadeira. O culto a Deus, meus irmãos, é muito sério, sabe por quê? Deus está neste lugar. Não é questão do prédio, é questão do povo de Deus. Se o Espírito Santo está neste lugar, sejam as canções, as ofertas, a organização, as orações, meus irmãos, não estamos brincando de igreja, não estamos brincando de ser crentes, não estamos brincando com as coisas do Senhor. Precisamos levar com muita seriedade. E nem sempre é fácil dizimar ou ofertar sacrificialmente. Enquanto eu e minha esposa estávamos em Garanhuns, nosso dízimo nós usávamos para sustentar a igreja, né? Que na verdade era muito pouco, praticamente só eu e minha esposa e um outro casal, nós tínhamos só 10 pessoas, um outro casal dizimava, então só ajudava com pequenas coisas ali para manter. Mas chegou um momento em que nós conhecemos um pastor de outra denominação, presbiteriano, e ele tinha 3 crianças, 3 filhos, e ele havia sido deixado de lado pela própria denominação, e nós sentimos de Deus, oramos, de olha, vocês serão usados para socorrer essa família, vocês vão ajudar, e aí nós tentávamos a cada mês fazer uma feira de carne. Eu já cheguei a ajudar até, além disso, a pagar algumas contas dele de luz. Nós tentávamos ajudar, de forma sacrificial. E meus irmãos, nem sempre era fácil, porque também ele não era a pessoa mais fácil do mundo. E aí, nesse sentido, ele era meio folgado, vou dizer a verdade, era meio folgado, toda hora aparecia lá em casa. Quando o entregador de pizza batia lá na porta, pouco tempo depois ele chegava. Eu cheguei a achar que ele tinha botado alguma câmera em algum lugar para saber, para ficar acompanhando o delivery quando chegava lá em casa. E várias vezes eu pensei em desistir. Eu falei, Senhor, meu Deus do céu, eu sei que ele é servo teu, mas ele é muito chato. Pegava no meu pé, falava cada coisa que eu falava, não, hoje eu vou parar de ajudar. E nós somos assim, nós queremos desistir. E certa feita, ele postou um texto agradecendo a todo mundo que estava ajudando ele, e eu fui lendo, feliz, né, por ver mais pessoas se mobilizando para ajudá-lo. Mas quando acabou o texto, nenhuma menção, nem a mim ou Lili, eu fiquei revoltado. Eu falei, cara, que cara folgado, nem para dizer um obrigado, não que nós quiséssemos reconhecimento, mas pelo menos um obrigado, até porque nós estávamos acompanhando ele já há mais de um ano, e ajudando muito. E aí eu briguei com Deus, eu falei, Senhor, eu não vou mais ajudar esse cara não. Não vou, estou nem aí. E eu estava para receber uma oferta, e meus irmãos, no que eu bati o pé, cruzei os braços aqui na terra, Deus fechou a torneira no céu. Aquilo que eu estava para receber no mesmo dia, deu ruim, não recebi, comecei a arrancar os cabelos, falei, Senhor Jesus, e agora? Aí Deus me falou, eu não disse
que era para você abençoar o rapaz. Eu mandei você abençoá-lo, porque ele é o meu servo. Você está socorrendo ele, você vai socorrê-lo até o momento em que eu disser que não é para parar. E aí nisso eu me arrependi, eu falei, Senhor, então eu vou continuar socorrendo. Porque independente da minha opinião, ele é um servo do Senhor, ele é um pastor, é alguém que precisa. Nós socorremos, meus irmãos, porque existe necessidade. Nem sempre gostaremos das pessoas que nós ajudaremos, mas não fazemos por gostar. Fazemos porque o amor independe dessas circunstâncias. E aí no momento que eu predispus o meu coração para servir a Deus, ao socorrer esse ministro, novamente, respirando fundo, no dia seguinte, Deus me abençoou. Nós precisamos levar muito a sério as finanças no reino de Deus, meus irmãos. Nós não brincamos com as finanças da casa do Senhor, porque elas são uma demonstração do nosso amor a Deus e do nosso amor ao próximo. Nós nos esforçamos e temos nos esforçado para cultuar a Deus com seriedade. Então não deixe de participar, não deixe de se envolver. É um ato de fidelidade. E meus irmãos, o próprio Cristo, sendo dono de tudo, de todas as coisas, Ele abriu mão do seu trono de glória. Ele se esvaziou da sua majestade para andar no nosso meio. Ele é o maior exemplo de pessoa, de Deus, que abriu mão do seu trono e veio habitar entre nós. Veio habitar, veio morar conosco, veio nos instruir, veio nos exortar, veio nos acompanhar, nos abençoar e dar a sua vida. Ele deu tudo e Ele não reclamou um minuto sequer. O maior exemplo de despojamento e de seriedade de forma sacrificial é o próprio Cristo. O que mais ou de melhor Ele poderia entregar senão a própria vida por nós? E é com base nisso, meus irmãos, que nós ofertamos ou dizimamos, é um ato de fé, porque se Ele se sacrificou, nós também nos sacrificamos, para a honra e glória do Senhor, para que vidas sejam abençoadas, para que o testemunho a Deus continue neste lugar. Nós precisamos entender a nossa responsabilidade e não brincar com as coisas de Deus. Não é que no culto nós não possamos ter um sorriso, ter um momento de descontração, mas às vezes nós nos excedemos, brincando com coisas sérias, dando um jeitinho, achando que o pastor não precisa saber, ou fulano, ou o ministério, mas meus irmãos, Deus sabe, o Espírito Santo vê, a quem nós queremos enganar, porque os olhos dele varrem toda a terra. Não podemos brincar de ser crente e nem com aquilo que nós oferecemos a Deus, seja o dinheiro, seja o tempo ou as nossas canções. Meus irmãos, se nós estamos aqui, nós temos que cultuá-lo com seriedade e com integridade. Tudo que temos e somos pertence ao Senhor. E não é fácil, não é fácil. Veja que também não é fácil para pastores dizimar. Eu mesmo passei por momentos que eu precisei pedir permissão, pastor Gilson, pastor, hoje eu não consigo. Porque não é fácil para ninguém, mas nós entendemos, nós lutamos, que nós temos um papel a cumprir com aqueles que precisam e com a obra do Senhor aqui. Eu quero ver esta obra avançar. Eu quero ver vidas sendo salvas neste lugar. Eu quero ver pessoas por essa região ouvindo falar do Evangelho de Cristo, e ao ouvirem, eu ter a certeza, poxa, eu estou participando dessa obra, eu estou levando a sério aquilo que é feito neste altar. Quantos querem também ter essa certeza, essa paz? Então ore, assim como eu orei, Senhor, me dá condições, me ajude de alguma forma a ter sabedoria, para eu, sendo pastor, também contribuir com a minha igreja. Eu também faço parte desse ministério. E meus irmãos, assim o Senhor vai abençoando. E nós precisamos voltar a falar biblicamente do papel da igreja e da liderança nisso.
Porque o culto a Deus não é para nós, não é para as nossas vaidades, é para honrar o Senhor Jesus. É Ele que vai ser conhecido através de cada ato neste lugar. Não importa o valor que você coloca no envelope, o que importa é a sua fidelidade a Deus. Pode ser R$10, mas se você está sendo íntegro, de coração, adorando a Deus, louvando ao Senhor, porque veja, Caim, ele foi rejeitado no culto a Deus. Por quê? Porque ele trouxe do que restava, ele fez de qualquer jeito. E olha, que foi o primeiro ato de culto, praticamente, no Antigo Testamento, no livro do Gênesis. Abel teve o zelo de selecionar as primícias, a melhor parte para agradar a Deus. Jesus, certa feita, ele olha para as pessoas ofertando no filactério, no gasofilácio, na sinagoga, e as pessoas quase que iam como uma modelo ali, Miss Daisy, para depositar e serem notadas. Aí chega aquela viuvinha, de forma tão discreta, e ela serve a Deus mais do que todos aqueles homens, porque ela entregou tudo que tinha, no sentido de que ela tinha um zelo maior do que aqueles que davam do que restava. Eles faziam de qualquer jeito, mais para aparecer, mas ela não queria ser notada, até porque se ela fosse notada pelos homens, ela seria vaiada, ela seria esnobada diante daqueles rapazes, mas ela deu o seu melhor dentro da possibilidade dela, porque ela queria engrandecer o nome do Senhor. Nós precisamos, meus irmãos, dentro da nossa possibilidade, dar o nosso melhor. Seja cantando. Eu, às vezes, chegava, na época que eu servia no quartel, eu chegava rouco, segunda-feira no quartel, porque enquanto eu estava adorando, no domingo, eu cantava e às vezes a gente tenta poupar a nossa voz. E aí o Espírito Santo me lembrou, cara, você quer poupar sua voz hoje, domingo? Sexta-feira você estava berrando igual um maluco, falando do Duque de Caxias na formatura com o coronel. E hoje, no dia de adorar o Senhor dos Exércitos, você não quer entregar o seu melhor com o seu pulmão, com as suas canções de adoração a Deus? Aí eu falei, Senhor, então eu vou te dar o meu melhor com as minhas canções. Porque para o mundo, às vezes nós damos o melhor sem questionar, mas para Deus a gente quer negociar. Para Deus a gente quer achar um jeitinho, para Deus a gente quer diminuir, achar que está tudo bem, que não terão consequências, afinal Deus é Pai, Ele é Pai, mas Ele está nos céus. Ele é o Pai nosso, que estás nos céus, Ele é soberano, Ele está acima de nós, e Ele merece o nosso melhor, meus irmãos. Em tudo que nós fizermos, Ele é digno de receber a honra, a glória, o poder. O nosso culto é sério, porque não é para o homem, não é para o político, não é para Brasília, é para o Criador dos céus e da terra. Então, naquilo que nós nos dispusermos a fazer neste lugar, que seja com excelência, que antes nem vendamos o terreno, igual Ananias e Safira, era melhor que nem tivessem vendido e feito de qualquer forma, do que fazer e achar que Deus é obrigado a aceitar um culto lixoso. Meus irmãos, Deus merece o nosso melhor. Ele, quando cuida da nossa vida, Ele deu o melhor pela sua vida, Ele deu o seu filho. Nós não damos o nosso filho por ninguém. Aqueles que são pais ou mães, você daria o seu filho por um traficante? Por um nazista? Você daria o seu filho por um pecador? Talvez, não tão pecador, talvez pelo padeiro da esquina? Você daria o seu filho por um estranho na fila do banco? Por uma moça que faz manicure? Você daria o seu filho por um minuto, a vida, em prol de uma pessoa? Mas Ele morreu por nós quando nós éramos pecadores. Deus é o maior exemplo de alguém que Ele entregou o seu Filho por nós. E nós não queremos cultuar a Deus dando o nosso melhor, se o melhor Ele deu, e Ele continua sendo exemplo para nós hoje.
Nós só podemos oferecer o nosso melhor à sombra do Evangelho, à sombra de Cristo. É Ele quem vai nos ensinar a ser uma igreja generosa, a ser uma igreja abençoadora, uma igreja que investe em vidas, uma igreja que socorre o próximo, uma igreja que entende que o zelo, meus irmãos, as reformas com esse prédio, não é pelo prédio ou tijolo em si, é porque eu e você estamos neste lugar. Nós temos zelo com esta localidade, porque o que nós fazemos aqui é muito sério, não é de qualquer jeito, não é de forma relaxada, desleixada, é porque Deus está na nossa comunhão. Da mesma forma, como se um dia, se houver um terremoto, Deus me livre que não, já falaram que esse vulcão está extinto, né? Mas se tiver isso aqui cair, e nós passarmos a nos encontrar debaixo de uma árvore, pode ter certeza, será o local mais limpo e conservado, bem cuidado que você imaginar. Por quê? Por mais simples que seja o local, mas se a igreja do Senhor se reunir ali, aquele local será bem cuidado. Porque o que nós fazemos é santo, a nossa comunhão, o culto a Deus, ele é santo, e nós entregamos o nosso melhor. Deus merece o nosso melhor, e Ele deu. Ele não ganhou nada por entregar o seu Filho por nós, nada. O que Deus poderia exigir de nós, meus irmãos? Dinheiro, Ele é o dono de tudo. A nossa criatividade não é nada, Ele é o Criador de todas as coisas. O tempo, Ele é o Pai da eternidade. Um consolo, Ele é o príncipe da paz. O que eu e você podemos oferecer ao nosso Deus, mas ainda assim, Ele deu o seu Filho por nós, mesmo sem ter nada em troca. Não há nada que nós possamos oferecer. É por isso que Ele é o melhor exemplo de despojamento, de entrega sacrificial. O melhor Ele deu por nós. E é por isso que eu e você estamos aqui nessa noite, porque Ele nos socorreu. Ele não pensou, quer saber? Vai ser dor demais, eu não vou submeter o meu filho eterno a 39 chibatadas. A cruz, não, é melhor só um julgamento, é melhor só uma advertência. Por esses pecadores, eu acho que eu vou dar um jeitinho, eu não vou dar 100% do que eu poderia dar. Deus não negociou o filho dele, Deus não negociou a entrega do filho dele, Ele se entregou, Ele deu o seu filho, e o filho se entregou sabendo da vontade do Pai, deliberadamente, até calado, para que de forma alguma pudessem voltar na decisão, pudessem tentar impedir a entrega de Deus Pai, ali representada na pessoa de Jesus. Deus entregou o seu filho, que não lutou. Ele, como ovelha, ele se submeteu, e ele se entregou por nós. Deus deu o seu melhor, meus irmãos, e nós seguimos a sombra dele. Às vezes nós falamos tanto de pastores por aí, mas nós não nos sacrificamos pela presença do Senhor. Às vezes não damos nem 5 minutos no nosso dia na presença do Senhor, com orações, com a leitura da palavra. Se nós não damos nem 5 minutos, quanto mais nos comprometermos financeiramente com a obra dele. Nós precisamos descer, meus irmãos, do salto alto e voltarmos ao Espírito de Cristo, ao Espírito de entrega, ao Espírito de serviço, ao Espírito de zelo para a glória de Deus e para o amor ao próximo. Que Deus nos desperte para sermos uma igreja generosa, uma igreja que socorre, uma igreja que ama, uma igreja que serve, ainda que ninguém aqui saiba, mas importa que o Espírito Santo saiba. Ele está neste lugar e não queremos brincar com a presença dele. Amém? Então vamos orar. Amado Deus e Pai,
Senhor, nos ajude a não brincarmos com as coisas do Teu reino, Senhor, porque o Senhor é fogo consumidor. O Senhor é um Deus, sim, que nos traz alegria, mas o Teu Santo Espírito leva as coisas do Teu nome muito a sério, Senhor. Senhor, tem misericórdia de nós, pelas vezes, Senhor, que roubamos da Tua presença. Roubamos, Senhor, o tempo que deveria ser entregue a Ti. Roubamos, Senhor, financeiramente, quando gastamos o nosso dinheiro com tanta besteira, tendo pessoas passando necessidade do nosso lado. Roubamos, Senhor, o tempo que seria de estudo da Tua palavra, às vezes com programas, com séries, com filmes que em nada edificam a nossa vida. Senhor, mas nós estamos aqui, pastores, ovelhas, liderança, todo o Teu povo, Senhor, para aprendermos contigo. Que não possamos, Senhor, como pastores, líderes, sejam pastores ou líderes de ministério, nos desviarmos dos propósitos da Tua casa. Mas também, Senhor, como ovelhas do Teu rebanho, nos dá, Senhor, sabedoria e comprometimento para nós nos sacrificarmos, não só pelo culto a Ti, mas uns pelos outros. Que não haja necessitados no nosso meio. Nos dá, Senhor, olhos audazes, olhos abertos para socorrer aqueles que precisam. Nos dá olhos de amor, para nós não sermos cegos às vidas que estão talvez até do nosso lado nessa noite, e que talvez estejam com lutas, Senhor, lutas em casa, já no meio do mês, não sabendo como chegarão ao mês de julho. Nos ajude a sermos um povo generoso, um povo que ama, um povo que cuida, um povo que investe, Senhor, não por uma ideologia política, mas porque o nosso Cristo se entregou por nós, porque Ele é o exemplo de amor, Ele é o exemplo de cuidado, de entrega sacrificial, cuja glória vá direto para o Senhor. Não é para nossa promoção, não é para sermos famosos, conhecidos do pastor, mas para que o Teu Santo Espírito seja honrado. Nos dá a seriedade da Tua presença, nos dá a seriedade do Teu culto, Senhor. Que tudo que fizermos neste lugar e até fora daqui, seja com excelência para o Teu nome. Porque o Senhor deu o Seu Filho, não de qualquer forma, mas o Senhor o entregou na cruz, como uma oferta de aroma agradável a Ti, Senhor. Nos desperte para a seriedade do Teu culto, para sermos uma igreja comprometida e uma igreja abençoadora, à luz do Teu Evangelho. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Queridos, nós teremos agora um momento também